Se as suas espinhas demoram uma vida para cicatrizar, e aí quando cicatrizam ainda deixam aquela marca nada bonita no seu rosto, muita calma. A boa notícia é que você não precisa de produtos caros para acelerar esse processo. Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 erros que atrasam a cicatrização e o que realmente você precisa fazer para acelerar tudo isso com passos simples e acessíveis. Olá, eu sou Michele Pereira, eu sou farmacêutica, PhD em ciências, especialista em nutrição, suplementação e cosmetologia e já ajudei milhares de mulheres a ter a pele bonita, livre de espinhas, sem nenhum remédio. Se você quiser saber mais sobre isso, me segue lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui embaixo e já se inscreve no canal. Curte esse vídeo, deixa o seu like para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que eu postar, que eu tenho certeza vai te ajudar muito a acabar com as espinhas. Eu sei exatamente por que algumas espinhas cicatrizam em dias, enquanto outras podem ficar inflamadas por semanas e ainda deixar uma marca. E eu vou começar te falando as 3 coisas que a maioria das pessoas faz, você aí inclusive, e que está atrasando essa cicatrização. Bom, o primeiro erro que a maioria das pessoas comete é ficar apertando, cutucando essa espinha, mexendo, colocando a mão, colocando a unha. Quando você cutuca, você acaba inflamando mais esse local. E o processo de inflamação, ele é o oposto de um processo de regeneração, de cicatrização. Quanto mais inflamado esse local, mais demorado vai ser o processo de regeneração dos tecidos. Além disso, quando você espreme, quando você coloca as suas unhas, você faz o quê? Você danifica a barreira de proteção da pele. E uma barreira de proteção danificada, ela não vai ter uma proteção microbiológica que vai proteger a sua pele de outros patógenos, então você pode acabar aumentando ali a inflamação, trazendo outras bactérias que não estavam naquele local. Você também vai aumentar, como eu falei, a inflamação. E o que é que excesso de inflamação também faz quando a gente tem uma espinha? Deixa mais manchas. Quanto mais inflamação, mais estímulo a gente tem para a produção de melanina e mais manchada fica a pele. Então, primeira coisa, primeiro erro que você precisa parar de fazer é apertar, cutucar, ficar ali colocando a sua mãozinha naquela espinha inflamada, porque isso só vai atrasar a cicatrização e ainda te deixar com consequências lá na frente que podem ser muito mais difíceis de tratar, como por exemplo uma mancha. O segundo erro muito comum é passar muitos produtos, muitos ácidos, secativo, esfoliante, ficar tentando passar muitos cremes para acelerar esse processo, para diminuir a inflamação e também a cicatrização. E esse excesso de produtos vai deixar a sua pele ao longo do tempo mais sensível, mais vulnerável, mais ressecada e ela entra na mesma situação que eu acabei de falar com relação a você ficar cutucando as espinhas. Você passando muitos produtos e sensibilizando essa pele, você vai ao longo do tempo causar uma disbiose, um desequilíbrio nas bactérias do seu rosto. E quando você tem esse desequilíbrio, você favorece a entrada de bactérias novas, de patógenos que não estavam naquele local e que podem inclusive afetar e agravar essa inflamação. Uma coisa muito importante, antes de eu te falar a outra consequência da gente passar muitos produtos no rosto, que eu não mencionei no ponto anterior e que é um agravante muito sério para você que cutuca espinhas, é você ficar apertando espinhas nesta região aqui, que é a região, esse triângulo que a gente chama inclusive de triângulo da morte. É uma região que contém vasos sanguíneos que tem uma ligação direta com o nosso cérebro, que tem vasos muito grossos que distribuem ali a circulação para o nosso corpo. E muitas pessoas vão parar em pronto-socorro, em hospital, em UTI, por causa de apertarem espinhas nessa região. Inclusive, esses dias, uma amiga da minha cunhada foi me contar, a minha cunhada foi me contar que a amiga dela passou exatamente por isso. Ela apertou o que ela achou que era uma espinha aqui próxima à região do olho, próxima aqui ao nariz, e não era uma espinha. Era uma coisa muito mais inflamada, um furúnculo que quando ela apertou, ela colocou mais bactérias, essas bactérias foram cair na circulação sanguínea dela e ela foi parar na UTI. Então não aperte as espinhas nunca, principalmente nessa região. E quando a gente passa muitos produtos, a gente também agride a pele da mesma forma quando a gente cutuca uma espinha. Então, se você passa muito produto, danifica essa barreira da pele, a pele vai ficar mais propensa a outras inflamações, o que vai retardar a cicatrização. Além disso, quando você danifica essa barreira cutânea, você propicia ou favorece a perda de água dessa pele. A pele vai ficando mais
ressecada. E quando a gente não tem água na pele, a gente não consegue também ter um bom processo de cicatrização, porque as enzimas que fazem esse reparo precisam de água para funcionar. Se não tem água na pele, você não consegue fazer essa ativação enzimática e as espinhas demoram muito mais para cicatrizar e para desinflamar. Então, quando você estiver passando por isso, com espinhas inflamadas, o menos sempre é mais quando se trata de pele oleosa, de pele acneica. Faça uma boa hidratação, uma boa limpeza, mas não ache que passando muitos ácidos, muito creminho, muito secativo de pomada, você vai conseguir ter bons resultados, porque você pode, inclusive, atrasar esse processo de cicatrização. E o terceiro ponto, o terceiro erro, e eu vou falar para você o mais importante de tudo, é você acreditar que todo o processo de cicatrização vai acontecer por alguma coisa externa, alguma coisa que você passa na sua pele, por alguma coisa, algum processo que está acontecendo ali localmente. Quando o processo de cicatrização, para ele acontecer no tempo certo, da forma certa, e não deixar uma marca, não deixar uma cicatriz, não deixar uma mancha muito profunda que vai demorar a sumir da sua pele, você precisa desinflamar o seu corpo. Não é desinflamar o lado de fora, mas buscar desinflamar o lado de dentro. Você precisa observar a sua alimentação. A nutrição, ela é 70%, guarda isso, a nutrição ela é 70% do processo de cicatrização. Só 30% é pelo seu cuidado com a pele, pelo skincare, pela manutenção, pela higiene da sua pele. A grande maioria do problema é resolvido, mais 70%, pelos cuidados que você tem com a sua saúde. Porque quando um corpo ele está inflamado, quanto mais inflamado você está, quanto pior ali está funcionando o seu intestino, quanto mais sobrecarga hepática você tem, quanto mais dificuldade para eliminar toxinas o seu corpo tem, mais difícil vai ser ter um bom processo de cicatrização. Então você precisa cuidar primeiro de dentro para fora, para depois você pensar em cuidar de fora para dentro. E o que é que você tem que fazer ali? Quais são os cuidados realmente de dentro para fora que você pode fazer, que são fáceis, simples, baratos e que vão acelerar e muito o processo de cicatrização da sua pele? E antes de eu te falar quais são esses passos, já curte esse vídeo, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo importante, tá? Comenta aqui o que é que você vinha fazendo de errado. Comenta aqui para mim nos comentários qual desses 3 erros você mais vinha cometendo, porque a partir de agora eu tenho certeza que você não vai cometer mais. Bom, vamos lá. Vou te falar 6 coisas simples e fáceis para você colocar na sua rotina a partir de agora e que vai acelerar e muito esse processo de cicatrização, fazer com que essa espinha suma da sua pele de uma forma muito mais rápida. Primeira coisa que você precisa fazer é moderar no consumo de açúcar, não tem jeito. Se você continuar consumindo açúcar em excesso, muito doce, muitos produtos industrializados, o açúcar, ele forma um processo dentro do nosso corpo que se chama glicação. É como se o açúcar juntasse ali, se unisse às suas proteínas e caramelizasse. E nesse processo de caramelização, ele perde a sua função. Você não vai ter uma boa produção de colágeno, a sua pele não vai cicatrizar da forma direita, até o tom da pele de algumas pessoas que consomem muito açúcar muda, começa a ficar mais amarelado, da mesma forma ali que um caramelo. Isso é real. Então busque reduzir o consumo de açúcar da sua alimentação. Segunda coisa, consumir quantidade de água adequada, porque, como eu falei, sem água, as enzimas do processo de cicatrização não funcionam, não são ativadas se não tem água disponível ali para ela. Essa água, ela precisa vir tanto de fora para dentro, com uma boa hidratação, que eu já vou falar daqui a pouco, na pele, com produtos hidratantes, quanto também uma boa hidratação interna. Então tem que beber quantidade de água suficiente para você ter um bom funcionamento do intestino, do fígado e também das enzimas de reparo, que existem no seu corpo. Essa quantidade de água é ideal para você, você pode calcular multiplicando o seu peso por 0,035. E aí você vai ter uma estimativa da quantidade mínima em litros de água que você precisa consumir diariamente para ter os seus processos funcionando e também para acelerar o processo de cicatrização. Terceira coisa extremamente importante, você precisa aumentar o consumo de vitamina C.
frutas e alimentos ricos em vitamina C, kiwi, laranja, limão, acerola, porque a vitamina C ela é indispensável para a produção adequada de colágeno. E se o seu corpo não está produzindo colágeno, além da pele ficar feia, ficar flácida, você não consegue reparar as lesões da sua pele. Nenhum tipo de lesão. Toda lesão de pele precisa de colágeno. E para esse colágeno ser construído ali na sua pele de uma forma adequada, você precisa de um bom teor de vitamina C. Isso você consegue aumentando o seu aporte, o seu consumo de alimentos ricos em vitamina C. Então isso é indispensável para você acelerar o seu processo de cicatrização. Pode pensar em 2, 3 porções de frutas por dia para você ter um bom processo, né, na velocidade certa, que não seja retardado. Quarta coisa imprescindível, uma boa noite de sono. Já tem vários trabalhos que mostram que uma pessoa que dorme 6 horas, 5 horas ou menos por noite tem um processo de cicatrização retardado, atrasado em pelo menos 40%. Ou seja, uma espinha aí que apareceu no seu rosto hoje, que demoraria talvez 3 dias para sumir, ela passa a demorar 40%, né, desse tempo a mais, quase ali 5 dias. Então, muito mais, e quanto mais tempo ela fica no seu rosto, quanto mais tempo dura essa inflamação, maior a chance de você ter depois uma cicatriz, de você ter uma mancha. Então, programe ali uma boa higiene do sono, durma bem, durma com qualidade, um sono profundo, em horas suficientes. Eu sei que hoje em dia é complicado, não é grande parte das pessoas que consegue isso, mas tente se programar para que você consiga atingir, né, uma noite de sono de qualidade, porque se você não dorme bem, se você tem insônia, dorme tarde, tem todos esses problemas que eu falei e sente, né, que as espinhas demoram para cicatrizar, grande parte desse problema pode sim estar vindo da sua má qualidade do sono. Quinto ponto muito importante também, adicione mais alimentos que são fontes de ômega 6. Alimentos como semente de chia, semente de linhaça, um azeite de oliva extra virgem. Por quê? Porque as gorduras da nossa pele, que estão presentes na nossa pele, são ricas, né, em ômega 6. Então, o ômega 6 é uma gordura que é importante para a gente manter essa barreira cutânea saudável. Então, já tem vários estudos que mostram que pessoas que têm uma deficiência nessa gordura na pele, ela tem uma pele muito mais ressecada, muito mais propensa a dermatites, alergias, né, a um ressecamento, a um descamamento da pele. Então, é importante aumentar também o consumo dessas gorduras, né, de gorduras boas, de gorduras saudáveis, como essas aí presentes nesses alimentos que eu acabei de mencionar. E por último, mas não menos importante, você pode sim e deve incluir chás, shots, ervas que têm essa ação anti-inflamatória e que vai auxiliar você a ter um corpo mais desinflamado. Porque como eu falei, quando o corpo está desinflamado, o intestino funcionando, o fígado funcionando, conseguindo eliminar toxinas, o corpo inteiro em equilíbrio, né, com essa ação anti-inflamatória, vai ser muito mais fácil das enzimas da pele funcionarem bem, da gente não ter uma desbiose na pele, porque se a gente tem problemas no intestino, a gente consequentemente vai ter problemas na pele também. Então, quando a gente entra ali com estratégias para melhorar a saúde, tanto intestinal quanto hepática, a gente consegue também melhorar muito a saúde da pele, fazer com que esses processos, né, que naturalmente ocorrem na nossa pele, aconteçam num tempo certo, né, num tempo hábil, para que não deixe consequências na sua pele, não deixe mais manchas, não deixe mais cicatrizes. Então, incluir chás, chá de gengibre, chá de camomila, chás mais detox, chá de hibisco, um chá de melissa, né, para te acalmar, para te ajudar numa boa higiene do sono, são importantíssimos, né, quando a gente pensa em reparo e cicatrização de pele. Então, coloque esses chás na sua rotina, porque eu tenho certeza que seguindo esses 6 pontos, que são simples, que são baratos, que são fáceis de você implementar, você vai sim ver como as suas espinhas vão cicatrizar muito mais rápido, a sua pele vai ficar muito mais viçosa, muito mais iluminada, muito mais bonita, muito mais lisa, aquela pele que você vem buscando há muito tempo. E se você gostou realmente desse vídeo e quer colocar as estratégias certas para desinflamar o seu corpo, melhorar, né, a aparência da sua pele, ter uma pele mais lisinha, mais saudável, reduzir o aparecimento de espinhas, de manchas e de cicatrizes, eu tenho uma oportunidade incrível para você, que é o meu protocolo Reset da Pele, um protocolo natural, só com chás e shots,
Protocolo simples que, se você implementar, você vai notar que as espinhas vão desinflamar muito mais rápido, vão aparecer com muito menos frequência e você vai conquistar resultados incríveis em semanas, como milhares de mulheres que seguiram esse protocolo já conseguiram. Ele está com uma super oferta de R$ 97,00 por apenas R$ 47,00, mas esse desconto ele está acabando, ele é por tempo limitado. Então aproveita, clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, aproveita essa oportunidade, porque vai ser o pontapé ali que vai te ajudar a ter essas espinhas cicatrizando muito mais rápido. Agora, deixa aqui para mim nos comentários sua dúvida, sua pergunta, os erros que você vinha cometendo, para eu saber como te ajudar cada vez mais e te ajudar também a ter uma pele muito mais bonita e muito mais saudável. Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo.